para ela e para o seu filho, mas Deus triplicava, quadruplicava de maneira que não se acabou. Agora Deus chega a Elias e diz para Elias: levanta-te, vai e se apresenta diante de Acabe, porque eu enviarei chuva com abundância sobre a terra. E Elias vai. E o texto que nós lemos nesta noite de 1 Reis, capítulo 18, entre os versículos 1 a 4. O versículo de número 2 vai dizer exatamente que a fome era extrema. Não era apenas uma fome grande, era uma fome extrema, onde o rei Acabe chama Obadias, o seu mordomo, e determina que ele saísse do palácio, rodeasse a terra e buscasse, pelo amor de Deus, onde poderia encontrar alguma fonte de água que ainda jorrasse, onde houvesse erva verde, para que os animais não perecessem. E assim Obadias fez. Mas, procurando água, Obadias encontra-se com o profeta Elias. E esse profeta Obadias, ele temia a Deus, e ele conseguiu fazer com que 100 de todos os profetas do Senhor, que não quiseram se curvar perante Baal, ele pegou um grupo de 50, levou escondido para uma caverna, e os alimentava tão somente com o quê? Pão e água. E nós precisamos entender, irmãos amados, a conotação espiritual desta palavra. Os corvos levavam também pão para Elias. A igreja não pode se alimentar de outro alimento senão de pão e de água. Daniel, quando é levado cativo, e o mordomo do rei quer alimentá-lo com todo tipo de iguarias que o rei comia, ele pede não, ele suplica: não, eu não posso me contaminar, me dá somente pão, me dá somente água, bendito seja o nome do Senhor, e alguns legumes. Pão e água é uma representação tipológica da palavra de Deus, do próprio Cristo, que disse: eu sou o pão da vida. Um dos grandes males da igreja do século 21, da igreja do ano de 2020, é deixar de comer somente o pão e beber somente a água que jorra da fonte inesgotável, da fonte genuína, pura, incontaminada, que é a santa, sacrossanta, bendita e poderosa palavra de Deus, para comer borrotas que o mundo nos oferece tão somente pelo seu sabor. Quando Deus alimenta, Deus não nos dá outro alimento senão pão e água. O que temos comido? O que temos bebido? Eu lhe desafio a levantar-se pelas madrugadas da noite, a dobrar o seu joelho e entrar na presença de Deus, e você entenderá o que eu tenho dito nesta noite. Há um gemido, o Espírito Santo geme. A Bíblia vai nos dizer em Tiago 4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? A igreja foi deixada neste mundo não para ser mais uma instituição do mundo, mas para ser a voz que clama no deserto, para ser a boca que denuncia o pecado, a corrupção, para ser, na verdade, a casa de oração. Quando Jesus chegou, deu de chicote, quebrou mesas, expulsou aqueles que cobravam, que vendiam, que na casa do Senhor, ele disse: a minha casa será chamada casa de oração. A igreja precisa ser distinta, a igreja precisa ser diferente. Bendito seja o nome do Senhor. Elias disse: faça diferente. E Deus nesta noite está nos dizendo: faça diferente. A ordem do rei Acabe
a ordem de Nabucodonosor, a ordem do rei Dário era: não pode orar, não pode falar, não pode ajoelhar-se perante outro Deus, senão o meu. Decretos foram feitos e publicados, e a ameaça não era fechar templo, a ameaça não era pagar multa em dinheiro, a ameaça era pagar com a própria vida. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego preferiram a fornalha 7 vezes mais aquecidas do que negar sua fé no Deus Todo-Poderoso. Elias preferiu alimentar leões ferozes do que negar sua fé no nome do Senhor. Bendito seja Deus. Daniel e Elias preferiu a perseguição do que também negar a sua fé. Deus chega e diz a Elias: vá a Acabe, eu vou enviar água. Mas antes de Deus enviar água, Deus exigiu conserto. Para aquele povo, a água era tudo que eles necessitavam para viver. E Deus, que fechou o céu, prometeu abrir novamente o céu, mas exigiu conserto. Elias chega diante do mordomo e diz a Obadias: faça diferente. Vá e ajunta aqui no Monte Carmelo toda a nação de Israel. Vai também e desafie os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, e traga-os também aqui. Diga ao rei Acabe que eu estarei aqui o esperando. Eu tenho uma palavra de Deus para ele. Acabe, com 850 profetas, conta apenas um, ele se sentiu confortável. Israel, que tinha aceitado o decreto do rei, cada um estava vivendo sua vida, e a preocupação era só achar água para não morrer. Como nos dias de hoje, a preocupação da igreja é simplesmente não se contaminar com o Covid, mas estamos nos contaminando com o pecado. A Bíblia diz para uma das igrejas de Apocalipse: eu tenho porém contra ti que toleras. A igreja tem sido omissa em não denunciar o pecado das autoridades. A igreja tem sido tolerante em aceitar calada o que se está fazendo. A Natura contrata uma mulher que mutilou e desfigurou seu corpo, transformando fisicamente na aparência de um homem, e o elegeu o pai do ano. A igreja está calada, e ainda tem pastores dando testemunhos de que não tem nada a ver, Nós estamos vendo uma igreja que quer adoçar o evangelho. Nós estamos vendo uma igreja, líderes que, para não perder popularidade com homens em segmentos e autoridades, estão dizendo sim para o que Deus disse não, estão dizendo pode para o que Deus disse não pode, estão enlarguecendo a porta que Deus fez estreita, estão enlarguecendo o caminho que Deus fez apertado, tão somente com medo de perder. Mas a Bíblia continua dizendo: louco, hoje pedirei tua alma. Haverá o hoje em que o céu bradará: louco, dai-me tua alma. Para quem ela está guardada, para onde ela irá? Aleluia. Não tem como ganhar o céu sem perder a terra. Não tem como nascer de novo sem morrer para o pecado. Não tem como ganhar se primeiro não perder. Os princípios de Deus são imutáveis, inegociáveis. Deus não permite que se pondere suas determinações.
mas nos dá a liberdade. Agora é preciso que a igreja e os líderes façam uma escolha. É preciso que se decida quem é você. Não dá para se dizer evangélico e comungando com a podridão deste mundo podre. Não dá para se dizer uma igreja que crê no Senhor e se curvando a decreto de autoridades pagãs, comunistas, satânicas e diabólicas. O rei assinou o decreto, selou com o anel, mas Elias disse: não posso, porque eu sou Acabe, eu ensinei. Você é rei aqui dos homens, eu sirvo ao rei que é rei dos reis e senhor dos senhores. Desde que a igreja foi levantada, desde que o templo foi construído, desde o momento em que Deus escolheu e elegeu um povo nele, que homens, imperadores, reis, autarquias, autoridades, monarcas têm expedido decreto contrariando a ordem de Deus, mas sempre houveram aqueles que disseram não. Parece, irmã Cília, irmão Marconi, que o inferno deixou de ser uma ameaça. Parece que o Covid é pior do que o inferno, mas não é. Os discípulos voltaram atônitos e Jesus chamou eles e disse assim: não tenham medo. Os homens só podem fazer uma coisa com vocês. Qual é? Matar e destruir o corpo de vocês. E certamente Pedro deve ter dito: mas Senhor, isso já não basta? Ele disse: não, vocês precisam temer a Deus, que tem o poder de, além de destruir o corpo, lançar no inferno a vossa alma. Eu fico olhando para as páginas da Bíblia Sagrada e dizendo: Jesus, tem misericórdia, não volta agora não. Porque que evangelho a igreja está vivendo? E alguém pode dizer: pastor, ultimamente o senhor tem sido enfático, e eu vou fazer o quê? Eu tento fazer uma escolha: ou eu obedeço o que Deus manda pregar, ou eu agrado vocês. E se eu agradar vocês, deixando de pregar o que a Bíblia diz, vai para o inferno eu e vocês. Eu preciso pregar o que Deus determina, na esperança de que tanto eu suba como vocês que me ouvem. É o que a Bíblia Sagrada diz. Paulo diz lá na igreja em Gálatas: julgai vós mesmo, qual vale mais, obedecer a Deus ou aos homens? Eu me fiz inimigo de vós por pregar a verdade. A igreja está com o mundo caminhando para o inferno e despreza aqueles que Deus levanta para dizer: você está indo na direção oposta do céu. Não tem como. Ninguém quer perder o conforto. Jesus perdeu foi a própria vida. Nós queremos seguir a Deus sem que eu seja incomodado, sem que eu seja exortado, sem que eu seja desafiado a abrir mão aqui, a perder ali. Não, eu quero o céu, mas do meu jeito, não vai entrar. Jesus disse: prostitutas, no linguajar nordestino, raparigas, ladrões, entrarão no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados fora. Pelo fato de que muitos deles fazem o que fazem por não ter o conhecimento que nós temos. Se tivessem, fariam diferente. Jesus usou Sodoma e Gomorra como exemplo. Nós precisamos entender que para o mundo não tem jeito, ele está condenado ao inferno. Algumas pessoas sim se derem ouvido à voz do Senhor, mas a igreja está convocada para o céu. Mas é preciso conserto. Elias disse: vai, traga todo mundo. E quando todo mundo chegou, versículo de número 30, a primeira palavra de Elias: faça diferente. Nós temos feito diferente. Governos e prefeito mandou fechar, a igreja fechou. E o número de suicidas aumentaram, o número de pessoas depressivas aumentaram, o número de alcoólicos aumentaram, dependentes químicos aumentaram, porque muitos desses haviam saído de lá, alcançados, estavam na igreja.
em um processo de desintoxicação também espiritual, aprendendo o que é espiritual e abandonando o que era carnal, voltaram. Elias disse: faça diferente. Elias disse: junta todo mundo para aqui, não pode estar espalhado. Mateus 26:31, Jesus vai dizer: nessa noite vós todos se escandalizarão em mim, porque está escrito: se ferir o pastor, as ovelhas se dispersarão. As ovelhas do rebanho, na sua grande maioria, perderam o referencial, porque a liderança também se acovardou, porque a liderança também se escondeu, se enclausulou, e o povo ficou a mercê. Não fizemos diferente. O mundo vai passar, 2020 vai passar, mas os livros, se não formos a geração do arrebatamento, não perdoarão a omissão do povo de Deus diante do Covid-19. Os livros de história, a literatura registrarão para os filhos, dos nossos netos, bisnetos e tataranetos, que pela primeira vez no mundo, um mal se levantou, invisível, intocável, e a única instituição que tinha o poder do Deus invisível se acovardou, não fez nada. Aqueles que compravam a fé do povo, aqueles que diziam: venham para cá, aleijado, cego, que aqui anda, vê, cadê? Que se calaram, não fizemos nada. E como Deus vê, ouve tudo isso, Elias disse: vem para cá, chegai-vos até mim. Todo o povo de Deus se achegou, e a terceira ordem de Elias foi: restauremos o altar do Senhor que está caído. Ei, quando o altar do Senhor na tua vida cair, o resultado vai ser seca espiritual, e fome espiritual, e abandono da fé espiritual. E a Bíblia vai nos dizer em Hebreus 11:6a: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Altar que caiu porque rachou. O altar não desmorona do dia para a noite, ele racha, ele trinca. Ele avisou: ora mais, eu estou rachando. Lê mais a palavra, eu estou trincando. Busca mais, jejuma mais, vai mais para minha casa, se envolve mais com a minha obra. Eu estou caindo, e muitos não ouvimos os avisos, e despedaçado foi o altar. O resultado: seca e fome espiritual. As pessoas não querem mais ouvir a voz do Senhor. As pessoas estão como esteve em Israel uma época que dizia ao profeta: profetiza mentira sobre nós. Profetiza mentira sobre nós. Nós sabemos que estamos errados, mas não queremos ouvir. Profetiza, diga que mesmo no pecado nós vamos prosperar. Diga que mesmo errado, nossos inimigos fugirão diante de nós. Profetiza. E não é assim que diz a palavra de Deus. Ninguém quer perder. Diaconisa Valdeci, se muitos de nós estivéssemos na batalha que a senhora está, já teríamos reclamado, murmurado de Deus e deixado a igreja com aquela velha proposta do que adiantou que o céu e a coroa da vida está te aguardando, mulher de Deus. Ninguém quer perder. Mateus 6, Jesus chega a Éxito e diz assim: olhe, buscai em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, as demais coisas eu vou acrescentar. Quem de nós estamos fazendo isso? Nós temos dormindo, já pensando, quando acordar de manhã bem cedo, correr para o trabalho, correr para isso, correr para aquilo, para isso. O nosso coração está projetando projetos apenas aqui. Ninguém dorme dizendo: Deus tem misericórdia, eu não orei hoje, não li a Bíblia hoje, Senhor, não fui à igreja essa semana. Não. Desde o mês de março que os templos estão fechados, e muitos dos templos abriram por decreto dos homens, e muita parcela de mais de metade do povo de Deus continua em casa.
Que fé mórbida é essa? Inoperante, que julga segundo o entendimento e não segundo a palavra. Não, eu acho, não, eu penso, não, eu não vou. Que fé é essa? Ninguém está disposto a perder nada por Deus. E para Elias não foi ser multado, para Elias foi ser morto. Para Daniel, para os 3 jovens, foi ser morto. Para João Batista foi ser decapitado. Para os apóstolos forem serem decapitados, cerrado. Hebreus 11, quando eu leio, eu me envergonho de mim mesmo. Quando eu vejo a galeria dos heróis da fé, eu me envergonho de Deus. Eu me sinto como Pedro dizendo: Senhor, se afaste de mim, eu sou um miserável. Porque nós não queremos perder nada por Deus. E esses homens e mulheres, a Bíblia vai dizer que perderam tudo para não perder nada. Satanás tenta de todo jeito, para roubar o altar de Deus na nossa vida, para quebrá-lo. E muitas das vezes nós não estamos entendendo. Só vemos que essa porta se abriu e me beneficiou aqui. Mas nós precisamos entender que porta é essa que me beneficia aqui e me afasta de lá. Se te desliga de Deus, não é porta de Deus. Se te rouba, a Bíblia vai dizer é maldito. E a gente não se preocupa com o que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer é maldito o que faz a obra do Senhor relaxadamente. Não dá para fazer a obra de Deus quando sobra tempo. Não dá para fazer a obra de Deus quando o tempo der. Não dá para fazer a obra de Deus quando eu sair mais cedo. Isso é maldição sobre as nossas vidas. No trabalho a gente não chega dizendo: quando der tempo eu vou. Quando der tempo eu vou. Não, a gente chega mais cedo do que é para chegar, sai mais tarde do que é para sair, com medo de perder salário. Mas parece que o inferno já não nos mais amedronta. Eu aconselho a muitos cristãos a dar uma visitazinha ao inferno. Calma. Você encontra o inferno nas páginas da Bíblia Sagrada. Ela descreve um lugar de fogo, de enxofre. Ela descreve um lugar de fogo terrível, onde o bicho consome, mas não morre, onde há dor, choro e ranger de dente. Porque às vezes o céu é tão sem gosto, insípido. Quando olhamos para o que a Bíblia fala do inferno, a gente entende que o céu sempre foi, sempre será melhor. A igreja brasileira precisa entender que temperatura ela quer ser. A igreja deixou de ser adoradora para ser visitante. Tal dia eu vou, se der tal dia eu vou. Onde é que a gente vê isso? Quem somos nós perante um rei? E um rei que tinha tudo, não se alegrava quando chegava na igreja, não. Ele se alegrava quando os seus súditos já diziam a ele: majestade, hoje é dia de ir à casa do Senhor. Está escrito: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É preciso que resgatemos isto dentro de nós. A igreja precisa voltar para o Salmo 51 e dizer: Senhor, tem piedade de nós porque pecamos. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito reto, torna a dar-me a alegria da salvação e nos sustenta com espírito voluntário, porque perdemos. Estamos sendo apenas mais um, e Jesus disse que mais um não tem galardão nisso. Não tem galardão nisso. Se a igreja não denunciar o que está acontecendo no mundo, quem vai denunciar? Se a igreja não disser para as famílias brasileiras entenderem, dizer: ei, a igreja brasileira não concorda com isso aí não, isso é uma abominação. Você tem sua liberdade, você nasceu mulher, mutilou seu corpo, quer ser homem, que seja. Agora você precisa saber que a igreja não apoia isso.
A igreja vive orando para Deus libertar, irmã Rita, os irmãos lá da China comunista. E quando comunistas diabólicos se candidatam, votam neles. Que igreja é essa? Não, vamos orar, porque na Venezuela perseguição, na China perseguição, em Cuba perseguição, e votam em candidatos comunistas e os defendem. Pastores em gabinetes de políticos comunistas. Onde é que nós vamos chegar? Que evangelho é esse, pelo amor de Deus? Sabe por que Jesus foi condenado? Porque a primeira coisa que ele dizia era: vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam mudar. Jesus foi condenado porque dizia: vocês me adoram com a boca, mas a adoração da boca que não sai do coração é vazia. Eu escuto da boca de vocês uma coisa, quando eu olho para o coração de vocês eu vejo outra coisa. Jesus diz: vocês são como as sepulturas dos ricos, que por fora está adornada de ouro e de prata, mas por dentro é semelhante a todas as outras, cheia de podridão, de restos mortais. Jesus foi condenado porque dizia: vocês são raça de víboras. E a igreja está se associando ao mundo para não ser perseguida. Está se associando ao mundo para não ser perseguida. E nós precisamos entender que não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós estamos vivendo um evangelho light. O evangelho que leva para o céu é o evangelho de renúncia. Quem quer vir após mim? Eu. Calma, não se empolgue. Quer vir após mim? Quero. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Me siga. Nós precisamos condenar o pecado, igreja. Precisamos dizer e denunciar o pecado e dizer: não, isso é abominação. Elias fez isso. Deus trouxe a seca por causa do pecado. Deus prometeu, depois de 3 anos e 6 meses, que iria derramar água. Mas para encerrar, como sempre, Deus exige conserto. O profeta chamou todo mundo e disse a todo mundo: chega para cá, vocês estão espalhados demais. Vamos restaurar o altar do Senhor que está caído. Peguem 12 pedras, cada uma representará uma das tribos de Israel. Abram um rego em volta do altar que foi levantado. Peguem água, encham uma vez, mais uma vez, mais outra vez. E vocês precisam entender isso. O povo estava morrendo porque estava faltando o quê? O quê? Tudo que havia de mais precioso naquele momento era o quê? Água. E Deus exigiu que Elias exigisse do povo a água que eles tinham. Traga a água que vocês têm. Certamente alguém que tinha 1 litro levou 200 ml. O profeta disse: não, enche de novo. Talvez levaram agora meio litro. Não, enche de novo. Sabe por quê? Porque para não perder aquela água e não morrer, o povo negou a Deus, Leandro. E Deus está dizendo para mim, primeiro para mim, depois para vocês: traga e me entregue, me devolva, joga nos meus pés o que está lhe separando de mim. Traga. Para não morrer de sede, o povo abriu mão da sua fé, negou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Agora Deus disse: eu tenho água em abundância, mas vocês têm de me dar água pouca que vocês têm, porque foi por elas que vocês me negaram. Traga. Ninguém chega no céu sem renúncia, sem abdicar, sem abrir mão, sem fugir. Depois que eles trouxeram tudo que tinha da água, que foi a causa do pecado, aí Elias disse: agora sim, 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Agora ele chega e diz: vejam o que é que Deus vai fazer. Não há dúvida, irmã Neuma, minha amada, quando a igreja restaura o altar,
A resposta é fogo de Deus, que consome o pecado e purifica o pecador. Bendito seja o nome do Senhor. Elias disse: ó Senhor, eu sou teu servo, eu fiz como tu mandaste. Agora mostra que Baal não é nada, mostra que Azera não é nada, e acima de tudo, mostra que o Senhor é tudo. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu, consumiu a água, derreteu pedra, lenha, lambeu tudo, e disseram: só o Senhor é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Israel se levantou, deu cabo dos profetas de Acabe, de Baal, de Azera, e os matou a todos. Porque Deus é Deus que não admite negociar seu coração repartindo com mais ninguém. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Iniciamos o mês de agosto, sobrevivemos de março até aqui. Então vamos dizer: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. O que foi que perdemos durante essa pandemia? O que foi que ganhamos por causa dessa pandemia? Talvez as suas perdas, por não negar a sua fé, sejam muito mais valiosas do que os seus ganhos, negando a sua fé. Deus é o Deus que restitui. Deus é o Deus que honra. É o Deus que reestabelece. É o Deus que levanta, que derruba, que sara, que fere, que mata, que faz viver. Ele está esperando que uma igreja se levante e ele faça a atenção de todo mundo voltar-se para ela. Porque todo o mundo se voltou para Elias, porque ele decidiu confiar em Deus. Reavalie a sua conduta. Veja se vale a pena. Veja se está valendo a pena. Não observe apenas os ganhos aqui, assim como também não só as perdas daqui. Observe o que nós estamos juntando lá. Aqui, como disse o copastor que me antecedeu, tem ferrugem, tem traça, tem ladrão. Brumadinho, tudo que aquele povo juntou, a lama chegou e instantaneamente destruiu. No Líbano ontem, 10 metros, 10 quilômetros, são 10.000 metros. Tudo que construíram, em questão de segundos, pereceu. Só não perece aquilo que edificamos dentro da palavra de Deus. Fiquemos em pé em nome de Jesus. Veja menos televisão, leia mais a Bíblia. Quando as lives dos cantores famosos, meu Deus, não porás coisa imunda diante do quê? Lives de autoridades da música profanas. E muitos cristãos abrindo a sua porta para o mundo entrar, para nossos filhos vir e depois estarem lá dentro e a gente dizer: o que foi que eu lhe criei na igreja? O Senhor vai dizer: não, você me levou para a igreja, mas eu via o mundo dentro da minha casa, na sua própria televisão. Nós precisamos nascer de novo, em nome de Jesus. Veja em todas as lives que pastores estão fazendo, quantas pessoas mundanas estão assistindo. Talvez de 100 cristãos que esteja, haja uma que não seja. Mas infelizmente, igreja, diante das lives dos cantores profanos do mundo, talvez de cada 10 mundanos, 4 crentes estejam lá também assistindo.
Senhor, tem misericórdia. Meu Deus, meu Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não há igreja no mundo, Senhor, que possa provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas, sem que primeiro não tenha que apresentar os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, sem que primeiro não se conforme com este mundo, mas sim que sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento. Porque a tua palavra nos diz, Senhor, Romanos 12, 1 e 2 eu citei, ainda cito 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O nosso desafio, Deus, deixar que o velho passe e o novo chegue. Romanos 8, 1, agora pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. João escreveu em sua epístola, no capítulo 2, filhinhos, não ameis o mundo, e nem nada do que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Resgata a tua igreja do mundo, arranca o mundo de dentro da tua igreja, Senhor. Perdoa-nos, Pai, e nos converta, lavando e nos purificando de todo o pecado. Ajudai-nos nas nossas fraquezas, dai-nos forças, levantai-nos nas nossas quedas, dai-nos forças, proteja-nos na tua sombra poderosa, perdoa-nos com a multidão do teu amor. Ainda há tempo para mim, para teu povo, ainda é tempo de consertar o altar do Senhor. Fogo de Deus só vem depois que o altar é consertado. Eu não conheço os que estão do outro lado me vendo e me ouvindo, mas o Senhor te conhece, e eu peço a Deus que te visite também, e te dê entendimento sobre tudo que o Senhor tem nos dito nesta noite, e te faça capaz de compreender e de reconhecer o que precisa ser restaurado em tua vida, para que Deus volte a ser o primeiro e o último no teu coração. Nós oramos assim, Deus, pedindo perdão, profetizando libertação, salvação e cura para todos nós, de perto e para todos os que estão longe. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor levante o seu rosto e nos dê a paz, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Deus abençoe, fica na paz, em nome de Jesus. Domingo 18 horas, culto de celebração ao Senhor.
que você, tão pequeno nesse mar, não tem como se defender. Mas diante da tormenta, bem na hora que você já não aguenta, vindo por toda direção, você escuta aquela voz. Você é o barco e o mar, e agora o dono, dizendo assim: não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu. Não há por que se preocupar, na hora que eu ordenar, até o vento parar, se acalmar, se acalmar. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz, e o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você é o barco e o mar. Não temas, filho meu, se quem criou o mar foi eu. Não há por que se preocupar, porque na hora que eu ordenar, até o vento parar. Então se acalma, se acalma. E quando Jesus chega, ele age da maneira que bem entender. Até o mar que não escuta tem que obedecer a sua voz, e o vento se curva diante do poder. E quando Jesus chega, o que parecia perdido agora fácil está. Transforma da água pro vinho, muda o lugar. Quando ele chega, ele comanda. Você é o barco e o mar. Ei. Quando ele chega, ele age acalmando a tempestade, quebrando a dificuldade, sarando a enfermidade. Ele opera na verdade, ama a simplicidade e confunde o que sabe. E o teu problema é nada, nada diante do Deus que pode